Davi não foi apenas um rei, mas um homem segundo o coração de Deus. Mas o que fez Davi se destacar entre tantos outros? Foi sua coragem em enfrentar gigantes, sua fé inabalável e sua sinceridade ao se arrepender dos seus erros. Quer saber como ele conquistou a misericórdia divina e o respeito de gerações? Conta pra gente. Qual a lição mais valiosa que você acha que podemos aprender com a história de Davi? Davi, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, é amplamente reconhecido como o segundo rei de Israel. Sua jornada começa de maneira humilde, sendo um simples pastor de ovelhas, mas sua vida se transforma quando Deus o escolhe para liderar o seu povo, em um momento de grande transição para Israel. Quem foi Davi na história bíblica? Davi é conhecido principalmente por sua coragem e fé. Ele foi o jovem que, armado, apenas com uma funda e 5 pedras, derrotou o gigante Golias, provando que com Deus nada é impossível. Mas Davi não era só um grande guerreiro. Ele também foi um homem segundo o coração de Deus, um rei que buscava agradar a Deus acima de tudo. Mesmo em meio aos seus erros e falhas, ele escreveu muitos dos salmos, que expressam sua relação profunda e íntima com o Senhor. Contexto histórico de Davi como o segundo rei de Israel antes de Davi. Israel era governado por Saul, mas devido à desobediência de Saul, Deus o rejeitou como rei. Davi foi escolhido por Deus não pela sua estatura ou aparência, mas pelo seu coração sincero e disposto a seguir a vontade divina. Ele começou a reinar após a morte de Saul, e sua liderança foi marcada por vitórias militares, a unificação das tribos de Israel e a construção de Jerusalém como a capital do reino. A escolha de Davi por Deus em contraste com os outros candidatos, o que torna Davi tão especial, é a escolha divina. Enquanto o profeta Samuel procurava um rei entre os filhos de Jessé, os irmãos de Davi eram mais velhos e mais fortes. Mas Deus olhou para o coração de Davi. A lição que tiramos disso é clara. Deus não vê as aparências. Ele vê o coração e a disposição de seguir sua vontade. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias vidas, como temos buscado agradar a Deus. Comentário para engajar a audiência. Você já se sentiu como Davi? Talvez um pouco esquecido ou menosprezado pelos outros, mas com um coração cheio de fé e confiança em Deus? Compartilhe nos comentários como você tem experimentado a escolha de Deus em sua vida e como Ele tem usado você de formas que você nunca imaginou. Que a história de Davi nos inspire a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Assim como Ele escolheu Davi, Ele também nos escolhe, não pelo que vemos, mas pelo que somos em nosso coração. Deus pode fazer grandes coisas com pessoas que estão dispostas a ser usadas por Ele. Texto grande para inspirar comentários e reflexões de fé. Amigos, a história de Davi é um lembrete poderoso de que Deus não olha as aparências, mas o coração. Davi, o menor dos filhos de Jessé, foi escolhido para ser o rei de Israel, porque tinha um coração segundo o de Deus. Muitas vezes, podemos nos sentir pequenos ou insignificantes diante do mundo. Mas se temos um coração voltado para Deus, Ele pode fazer grandes coisas através de nós. Davi também nos ensina sobre a importância da fé em momentos de batalha. Quando ele enfrentou Golias, não foi a força ou o tamanho que o fizeram vencer, mas a confiança em Deus que ele carregava. Ele sabia que com Deus ao seu lado, não havia gigante que pudesse impedi-lo. E assim, muitas vezes na nossa vida, enfrentamos desafios gigantescos, problemas no trabalho, dificuldades familiares, lutas espirituais. Mas precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Com Deus, somos mais do que vencedores. Então, eu quero convidar você a refletir. Como está o seu coração diante de Deus? Você tem se colocado nas mãos dele, assim como Davi fez? O que podemos aprender com a vida de Davi para nos aproximarmos mais de Deus e sermos usados por ele? Comente abaixo
Compartilhe suas experiências de fé e como a história de Davi tem tocado sua vida hoje. Davi, o pastor de ovelhas. O início de uma grande jornada. Davi, o menor dos filhos de Jessé, era muitas vezes esquecido pela sociedade, mas Deus o via com outros olhos. Quando todos os irmãos de Davi foram apresentados para serem escolhidos como o futuro rei de Israel, ninguém imaginava que ele, o jovem pastor, seria o escolhido. Mas foi justamente no campo, cuidando das ovelhas, que ele desenvolveu as qualidades que o tornariam um líder extraordinário. Davi era fiel e humilde em seu trabalho. Mesmo sendo o menor, ele não hesitou em proteger suas ovelhas contra leões e ursos. Cada momento ali, aparentemente insignificante, era um preparo para algo maior. A coragem, a paciência e a confiança em Deus que Davi cultivou ao cuidar das ovelhas o prepararam para enfrentar desafios ainda maiores, como derrotar Golias, o gigante. A vida de Davi nos ensina que, muitas vezes, os maiores desafios surgem nos momentos mais simples e humildes da nossa jornada. Não subestime as pequenas tarefas que Deus coloca em seu caminho. Elas podem ser o treinamento para as grandes vitórias que estão por vir. Reflexão para você. Em sua caminhada de fé, você tem encarado as dificuldades com o mesmo coração humilde e confiável de Davi? Ou tem se esquecido que muitas vezes são nas adversidades cotidianas que Deus nos prepara para os grandes desafios da vida? Compartilhe nos comentários sua experiência com o processo de preparação de Deus em sua vida. Que lições você tem aprendido no seu campo de ovelhas e como tem se preparado para os Golias que ainda virão? Unção de Davi por Samuel. Um momento de fé e propósito. Divino A. Unção de Davi como rei é um dos eventos mais poderosos e marcantes na história bíblica, demonstrando não apenas a soberania de Deus, mas também o propósito divino que ele tem para aqueles que escolhe. Quando Samuel, obedecendo à direção de Deus, unge Davi, um jovem pastor de ovelhas, a história toma um rumo que muda para sempre a trajetória do povo de Israel. A rejeição de Saul foi um momento difícil para o povo, mas foi também um sinal claro de que Deus não se prende ao que os homens veem. Saul, o primeiro rei de Israel, foi rejeitado por Deus devido à sua desobediência. E isso nos ensina que, quando nos afastamos do plano divino, podemos perder aquilo que Deus havia nos dado. Mas a graça de Deus se revela em Davi, que mesmo sendo o mais jovem e aparentemente o menos provável de todos os irmãos, foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. Ele não era perfeito, mas tinha um coração sincero e uma confiança inabalável em Deus. A unção de Davi representa mais do que o ato físico de derramar óleo sobre sua cabeça. É a manifestação do poder de Deus para estabelecer o seu reino na terra. A unção é o selo do chamado divino, a marca do Espírito Santo que capacita e fortalece para a missão. Quando olhamos para a história de Davi, vemos um homem que, mesmo com suas falhas, confiava plenamente em Deus e nunca se afastou do seu propósito. Ele foi ungido para ser líder não apenas em tempos de paz, mas também nas batalhas que enfrentou, tanto físicas quanto espirituais. Ele se tornou um exemplo de fé e perseverança, um homem segundo o coração de Deus. Agora, quero convidar você a refletir sobre essa história poderosa e a compartilhar sua fé nos comentários. Qual a importância da unção de Deus na sua vida? Como você tem visto o agir de Deus em sua caminhada, assim como Davi viu e experimentou? Acredite que, assim como Davi, Deus tem um propósito específico para você, e Ele está te ungindo para grandes feitos. Deixe sua palavra de fé aqui nos comentários, que possamos todos ser ungidos para cumprir o chamado divino em nossas vidas, assim como Davi. Senhor, unge minha vida para que eu possa ser um instrumento do teu propósito. Davi e Golias. A coragem que vem de Deus. Você já se sentiu pequeno diante de um grande desafio? Já enfrentou algo que parecia impossível de vencer? A história de
Davi e Golias é um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a coragem verdadeira vem de Deus. Quando Davi, um simples pastor de ovelhas, foi escolhido para enfrentar o gigante Golias, todos ao seu redor duvidaram de sua capacidade. Golias, um guerreiro imenso e temido, desafiava o exército de Israel todos os dias, e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas Davi, com apenas uma funda e 5 pedras, se aproximou com a confiança de que Deus estava ao seu lado. Ele sabia que a batalha não era sua, mas de Deus. O que nos ensina Davi? Em primeiro lugar, a fé inabalável em Deus. Davi não confiou em suas próprias forças, mas no poder do Senhor. Ele afirmou com coragem: "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. E, o mais surpreendente, Davi venceu. Com uma única pedra, atingiu a testa de Golias e o derrotou, mostrando ao povo de Israel que, com fé, até o impossível pode ser conquistado. Essa história não é apenas sobre coragem física, mas sobre confiança plena em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Ela nos ensina que a verdadeira força não está nas nossas habilidades, mas na nossa confiança em um Deus que é maior do que qualquer gigante que possamos enfrentar. Agora, eu quero saber de você. Quais gigantes você tem enfrentado em sua vida? Como você pode aplicar a fé de Davi para superar os desafios que surgem em seu caminho? Deixe nos comentários suas reflexões e afirmações de fé. Compartilhe como você tem confiado em Deus para vencer seus próprios Golias. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nunca nos deixa sozinhos em nossas batalhas. Que essa mensagem de fé e coragem inspire você a dar o seu melhor. Confiar em Deus e nunca desistir. Não importa o tamanho do desafio. Deixe seu comentário e compartilhe essa mensagem com quem precisa de força e coragem. A história de Davi e Jonatas é um exemplo maravilhoso de amizade verdadeira e lealdade inabalável. Mesmo diante das adversidades e da ameaça do rei Saul, Jonatas mostrou uma fé inquebrantável em Deus e uma dedicação sem limites ao seu amigo Davi. A amizade deles nos ensina o verdadeiro significado de confiar e apoiar uns aos outros, mesmo quando os ventos da vida estão contrários. Jonatas, filho de Saul, poderia ter se colocado contra Davi, visto que ele era o futuro rei de Israel. Mas, ao invés disso, escolheu a amizade. Ele fez uma aliança com Davi, um compromisso profundo de lealdade e amor fraternal. Quando Saul, seu pai, buscava a morte de Davi, Jonatas não hesitou em ajudar seu amigo a escapar, mesmo que isso significasse ir contra seu próprio pai. Isso demonstra a força de uma amizade construída sobre princípios de confiança e compromisso com o bem do outro. Queremos ouvir de você. Como a amizade de Davi e Jonatas impacta sua visão sobre lealdade e confiança? Compartilhe suas palavras de fé nos comentários abaixo e vamos juntos refletir sobre a importância de sermos verdadeiros amigos uns dos outros. Davi e Saul, a perseguição e o perdão. Lições de fé e confiança. História de Davi e Saul é um dos relatos mais poderosos da Bíblia, nos ensinando sobre inveja, perdão, paciência e a confiança inabalável no plano de Deus. O rei Saul, tomado pela inveja do jovem Davi, decidiu persegui-lo, sentindo-se ameaçado pelo crescente amor do povo por ele. Saul, em sua ira, fez de tudo para destruir Davi, que estava em fuga, correndo pela sua vida. Mas, mesmo com a ameaça constante sobre sua cabeça, Davi nunca retaliou. Ele teve a oportunidade de matar Saul, enquanto este dormia, mas ao invés disso, ele escolheu o perdão. Em um gesto de misericórdia, Davi não tocou em Saul e, ao contrário, mostrou a ele a sua lealdade.
Essa escolha não foi fácil. Davi tinha todos os motivos para buscar vingança, mas ele sabia que a justiça verdadeira pertence a Deus. O Senhor é quem julga, e é Ele quem vai trazer justiça. Davi confiava que o plano de Deus para sua vida era maior do que qualquer perseguição ou ameaça que pudesse enfrentar. Em vez de seguir o impulso da carne e se vingar, Davi entregou seu coração a Deus, esperando pacientemente pelo seu tempo e pela sua justiça. A lição mais profunda que aprendemos com Davi e Saul é sobre a importância de confiar em Deus, mesmo quando a dor e o sofrimento parecem intermináveis. Quando somos perseguidos injustamente, quando sentimos que o mal está nos cercando, precisamos lembrar da paciência de Davi e sua fé inabalável. Ele sabia que, no final, Deus teria a última palavra. Essa história também nos desafia a refletir sobre a nossa própria vida. Quantas vezes, em situações de raiva ou desconfiança, fomos tentados a agir por conta própria, sem esperar pelo tempo de Deus? Quantas vezes esquecemos de perdoar, de ter misericórdia e decidimos agir com justiça própria? Que possamos aprender com Davi a ser pacientes, a confiar no plano de Deus e, acima de tudo, a perdoar, assim como Ele nos perdoou. Agora, gostaríamos de saber de você. Já passou por uma situação onde a raiva ou a mágoa tentaram tomar conta do seu coração? Como você lidou com isso? Qual foi a sua experiência ao escolher o perdão e confiar no plano de Deus? Compartilhe conosco nos comentários e vamos juntos fortalecer nossa fé. Davi, o líder que uniu Israel sob o plano de Deus. Davi não foi apenas um grande guerreiro, ele foi um líder estratégico e um homem conforme o coração de Deus. Suas vitórias militares não foram apenas conquistas humanas, mas demonstrações poderosas de como a fé em Deus pode transformar batalhas em vitórias extraordinárias. Em sua jornada como líder militar, Davi enfrentou desafios imensos, desde os gigantes do exército inimigo até as disputas internas em Israel. Mas ele sempre confiou em Deus, sabendo que, com o Senhor ao seu lado, nenhuma força poderia derrubá-lo. Ele foi um exemplo de coragem, fé e liderança espiritual. Quando Davi se tornou rei de Israel, ele unificou as tribos de forma admirável, reunindo um povo fragmentado sob uma única bandeira, a de Deus. Essa união trouxe paz e prosperidade, e ao transferir a capital para Jerusalém, ele fez da cidade o coração espiritual de Israel, onde o templo de Deus seria finalmente construído. O que podemos aprender com Davi como líder? Davi não foi perfeito, mas a sua confiança inabalável em Deus o tornou incomparável. Ele nos ensina a perseverar, a confiar nos planos de Deus, mesmo nos momentos difíceis, e a ser obedientes à sua voz. Queremos saber de você. O que a história de Davi como líder militar e rei te ensina sobre fé e liderança? Comente abaixo suas reflexões e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se inspirar em Davi e em sua coragem em seguir os planos de Deus. O Arca da Aliança e a adoração de Davi na Bíblia. A Arca da Aliança é um dos símbolos mais sagrados representando a presença de Deus entre o seu povo. O desejo de Davi de trazer a arca para Jerusalém não era apenas um gesto político, mas um desejo profundo de restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. O rei Davi, conhecido por seu coração adorador, desejava que a arca, que havia sido mantida em Kiriat Jearim, fosse levada para a capital do seu reino, para que a adoração a Deus fosse centralizada ali. Ele sabia que a verdadeira prosperidade de seu reinado dependia da proximidade de Deus. O caráter adorador de Davi e a importância da adoração no seu reinado. Davi é frequentemente chamado de homem segundo o coração de Deus, Atos 13:22. E esse título reflete sua atitude de adoração. Para ele não era suficiente ser rei de um grande povo ou conquistar terras. Sua principal prioridade era honrar a Deus em todas as situações.
O desejo de ter a arca de volta a Jerusalém demonstrava não apenas sua devoção, mas também o valor que ele dava à adoração verdadeira. A adoração de Davi não se limitava ao templo ou ao altar. Ela se estendia à sua vida diária, refletindo em sua liderança, nas suas batalhas e nas suas vitórias. O episódio de sua dança diante da arca. Um dos momentos mais marcantes na história de Davi aconteceu quando ele dançou diante da arca, enquanto ela estava sendo trazida para Jerusalém. A Bíblia descreve que Davi dançou com todas as suas forças, segundo Samuel 6,14. Essa dança não foi apenas uma expressão de alegria, mas um ato de humildade e reverência diante da presença de Deus. Quando ele dançou, ele fez isso sem se preocupar com a opinião dos outros, incluindo sua esposa Mical, que o criticou. A resposta de Davi foi clara. Ele preferia ser humilde diante de Deus do que buscar o reconhecimento humano. Agora é sua vez. Ao refletirmos sobre o exemplo de Davi, podemos perceber que a verdadeira adoração não é algo que se limita a um momento ou a um lugar. Davi nos ensina que adorar a Deus é viver uma vida de devoção, de entrega e de humildade, seja nas grandes vitórias ou nas pequenas lutas diárias. Agora queremos saber: como você tem adorado a Deus em sua vida? Quais momentos têm sido marcantes para você em sua caminhada com o Senhor? Compartilhe nos comentários as suas afirmações de fé e a maneira como você tem experimentado a presença de Deus em sua vida. Vamos juntos, como Davi, dançar e celebrar a grandeza do nosso Deus. Deixe um comentário dizendo: "Eu sou uma adoradora de coração", ou escreva o que Deus tem feito em sua vida. Vamos juntos adorar e exaltar o nome do Senhor. O pecado de Davi, o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu um dos erros mais graves de sua vida ao ceder à tentação do adultério com Batseba, a esposa de Urias. Sua queda foi um triste lembrete de que até os mais fiéis podem falhar quando deixam de vigiar sobre suas próprias fraquezas. Davi, que estava à frente de seu exército, deveria estar lutando ao lado de seus soldados, mas se deixou envolver por sua própria vontade. E ali, à vista de todos, ele desobedeceu a Deus e, por consequência, causou grandes danos à sua própria vida e à de outros. O pecado de Davi não ficou impune. Quando o profeta Natã confrontou o rei, ele foi impactado profundamente. Natã, com sabedoria divina, usou uma parábola para mostrar a Davi a gravidade de seu pecado. A verdade veio à tona, e Davi, que antes estava cegado por sua própria culpa, foi tocado pelo poder da palavra de Deus. A confrontação foi dolorosa, mas necessária para restaurar o rei. Davi não se escondeu nem justificou seus atos. Ele reconheceu sua transgressão e se arrependeu profundamente. O arrependimento genuíno de Davi não foi uma simples admissão de culpa, mas um clamor sincero a Deus por perdão. Ele escreveu o famoso Salmo 51, um clamor profundo que ressoa com todos aqueles que já se sentiram perdidos e distantes de Deus, mas desejam restaurar sua comunhão com Ele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Este momento de arrependimento e confissão é um exemplo para todos nós. Quando caímos, seja por fraquezas morais, espirituais ou outros erros, devemos lembrar que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. O perdão de Davi foi garantido, mas ele também teve que enfrentar as consequências do seu pecado. O filho que ele teve com Batseba morreu, e sua família sofreu grandes tribulações. O pecado nunca afeta apenas o pecador, mas também aqueles ao seu redor. Reflexão e conclusão. Como Davi, todos nós enfrentamos momentos em que falhamos. No entanto, a chave está no arrependimento sincero e na disposição de retornar aos caminhos do Senhor. Deus oferece perdão, mas a verdadeira mudança vem com um coração quebrantado e contrito.
Agora, eu convido você a compartilhar sua fé nos comentários. Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Comente abaixo. Quais são as áreas de sua vida que você deseja entregar a Deus e buscar um arrependimento genuíno? Como você tem experimentado o perdão e a restauração de Deus? Disciplina de Deus e o perdão a Davi. Uma reflexão profunda sobre arrependimento e misericórdia. A história de Davi é uma das mais tocantes e edificantes do Antigo Testamento, pois nos ensina sobre a natureza da disciplina de Deus e o poder do perdão divino. Quando Davi cometeu o pecado grave de adultério com Batseba, e ainda mais mandou matar o marido dela, Urias, ele entrou em um ciclo de transgressões que sem dúvida trouxe consequências sérias. Porém, a história de Davi não se limita ao erro, mas é também um testemunho do arrependimento e da misericórdia de Deus, a resposta de Deus ao pecado de Davi. Deus, em sua infinita sabedoria, não ignorou o pecado de Davi. Ele enviou o profeta Natã para confrontar o rei com suas ações, e por meio de uma parábola, revelou o que Davi havia feito. A resposta de Davi foi imediata. Ele reconheceu seu pecado, se arrependeu profundamente e buscou o perdão de Deus. No entanto, mesmo sendo perdoados, nossas ações sempre têm consequências. Deus deixou claro que a justiça seria feita, e Davi enfrentaria os frutos amargos de suas escolhas. Consequências do pecado e a misericórdia de Deus. Apesar das duras consequências, como a morte do filho que ele teve com Batseba e as lutas em sua casa, a misericórdia de Deus se fez presente. O perdão de Deus para Davi não significou que ele estaria isento de enfrentar as consequências do seu erro, mas garantiu que ele ainda teria um relacionamento com Deus e uma promessa de restauração. A misericórdia de Deus é imensa, mas isso não quer dizer que a transgressão não traga dor e sofrimento. Porém, mesmo nesses momentos difíceis, a bondade de Deus nunca nos abandona. Como Davi lidou com o arrependimento e a disciplina, Davi não apenas se arrependeu, mas tomou atitudes de restituição. Ele escreveu o Salmo 51, um dos mais poderosos expressões de arrependimento e humildade diante de Deus. Ele reconheceu que seu pecado não era apenas contra outras pessoas, mas contra o próprio Deus. A disciplina de Deus, embora difícil, foi uma oportunidade de Davi se aproximar ainda mais do coração de Deus, buscando restaurar a pureza de sua fé e confiança. Que isso seja um exemplo para nós. A história de Davi nos ensina que, mesmo em nossos piores momentos, quando falhamos e nos afastamos de Deus, a misericórdia divina está ao alcance. Davi, ao se arrepender sinceramente, foi restaurado. Deus não apenas disciplinou, mas também ofereceu perdão. E o mais belo é que, após toda a dor, Davi continuou a ser um homem segundo o coração de Deus. Queremos ouvir sua opinião. Como você tem vivido o processo de arrependimento e busca de perdão diante de Deus? Você acredita que as dificuldades que enfrentamos são consequências dos nossos pecados ou são oportunidades de crescimento? Compartilhe nos comentários sua experiência de fé, arrependimento e perdão. Afirme sua fé. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro que possamos cometer. Deus está pronto para nos restaurar e nos perdoar, se formos humildes o suficiente para nos arrepender. Que este vídeo toque seu coração e que a paz de Deus esteja sobre você. Amém. A promessa de Deus para Davi. O reino eterno, a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, é marcada por uma das promessas mais poderosas da Bíblia, a promessa do reino eterno. Essa promessa foi feita diretamente por Deus, através do profeta Natã, e é um testemunho do amor e da fidelidade de Deus para com aqueles que o buscam. O próprio Davi, um jovem pastor, foi escolhido para ser o rei de Israel, e ao longo de sua vida, ele viu os planos divinos se desenrolarem de maneiras inesperadas. No entanto, foi através de Natã que Deus fez uma aliança inquebrantável com Davi,
prometendo que sua linhagem seria estabelecida para sempre. A promessa de Deus a Davi no livro de 2 Samuel 7, 12 e 16, vemos que Deus revelou a Davi que, de sua linhagem, surgiria um rei eterno. Ele disse: "Quando os teus dias se cumprirem e tu repousares com os teus pais, suscitarei depois de ti um descendente, que sairá das tuas entranhas, e confirmarei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino." Uma promessa clara de que o reino de Davi não seria apenas temporal, mas eterno, transcendendo gerações. Essa promessa é um reflexo do plano de Deus para a humanidade, um plano de redenção, onde ele escolheria uma descendência de Davi para trazer a salvação ao mundo. A aliança de Deus com a casa de Davi. A aliança de Deus com Davi não é uma simples promessa de governar, mas uma aliança com profundas implicações espirituais. Deus não só prometeu a Davi uma descendência, mas também um reino duradouro, que se cumpriria em Jesus Cristo. Essa aliança é um testemunho de como Deus permanece fiel às suas promessas, independentemente das circunstâncias. Por meio de Davi, Deus preparou o caminho para o Messias, aquele que viria para estabelecer um reino que não teria fim, um reino de paz, justiça e salvação. Jesus, descendente de Davi, cumpriu perfeitamente essa promessa, revelando o verdadeiro reino de Deus. Como essa promessa se cumpre em Jesus Cristo, em Mateus 1:1, Jesus é identificado como filho de Davi, mostrando como ele é o cumprimento dessa promessa feita séculos antes. O próprio Jesus confirmou isso em diversas passagens, ao se referir ao reino de Deus como aquele que estava prestes a se estabelecer entre os homens. Ele não veio como um rei terreno, mas como o rei eterno, que não governaria um reino físico, mas espiritual, um reino que não passaria. Em Lucas 1, 32, 33, o anjo Gabriel diz a Maria: "Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." A promessa se cumpriu quando Jesus, através de sua morte e ressurreição, conquistou a vitória sobre o pecado e a morte, estabelecendo assim um reino eterno, que se estende para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Agora convido você a refletir sobre a profundidade dessa promessa. Como a promessa feita a Davi se reflete na sua vida pessoal? Qual é a importância de saber que o reino de Jesus é eterno e que ele reina em nossos corações? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua afirmação de fé com a gente. Como você tem experimentado o reino de Deus em sua vida? Escreva sua opinião e compartilhe a mensagem da fidelidade de Deus com todos que precisam dessa promessa de esperança. Vamos juntos celebrar a fidelidade de Deus e o reino eterno que ele nos oferece através de Jesus Cristo. A preparação de Salomão para o reinado. Transição do reinado de Davi para seu filho Salomão foi um dos momentos mais significativos na história de Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus, compreendeu a importância de preparar seu filho, não apenas para governar, mas para liderar com sabedoria e honra. Ele sabia que o futuro de Israel dependia da postura de Salomão, e por isso, ele se tornou mais do que um rei para ele. Foi mentor, conselheiro e exemplo de fé. Davi, com toda a sua experiência de vida e sabedoria adquirida em sua caminhada com Deus, deu a Salomão uma base sólida sobre a qual ele poderia construir. Davi, ciente da importância dessa responsabilidade, confiou a Salomão a missão de construir o templo de Deus. Um templo que simbolizaria a presença divina entre o povo de Israel e que seria um legado para as gerações futuras. Salomão, jovem, mas cercado da sabedoria de seu pai, iniciou seu reinado com uma oração de humildade, pedindo a Deus sabedoria para governar bem o povo. E o Senhor, reconhecendo seu coração puro e sua fé, concedeu-lhe não só sabedoria, mas riquezas e honra, tornando-o conhecido como um dos homens mais sábios da história. Reflexão para todos nós. Assim como Davi preparou Salomão para
Um grande propósito. Deus também está preparando cada um de nós para os desafios e bênçãos que Ele tem reservado. A sabedoria de Davi nos ensina a importância de investir no futuro, seja em nossos filhos, líderes ou até mesmo em nossas próprias jornadas. Podemos ter certeza de que, se confiarmos em Deus, Ele nos orientará, como fez com Salomão. Que tal compartilhar sua opinião sobre o legado de sabedoria e fé que temos em nossas vidas? Comentem abaixo com afirmações de fé o que aprendemos de Davi e Salomão sobre preparação e sabedoria divina. Qual aspecto da história de Salomão mais impacta sua caminhada de fé? Vamos compartilhar juntos como Deus tem nos preparado para os próximos passos. O legado de Davi. O homem segundo o coração de Deus, Davi, é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, sendo considerado um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Mas o que isso realmente significa? Não é sobre perfeição, mas sobre um coração disposto a buscar a vontade de Deus, mesmo em meio a falhas e erros. Davi foi um homem de fé, arrependimento e liderança, que ao longo de sua jornada demonstrou uma devoção inabalável a Deus. O que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Ser segundo o coração de Deus não é ser sem falhas, mas ter um coração humilde e arrependido. Davi não era perfeito, mas quando pecava, sabia se arrepender sinceramente. Ele compreendia que sua força vinha de Deus, e era essa confiança que o impulsionava a vencer desafios, como quando derrotou Golias, um gigante que todos temiam. Ele confiava em Deus, mesmo quando enfrentava adversidades. O exemplo de Davi de fé, arrependimento e liderança. A fé de Davi foi sua marca registrada. Quando enfrentou Golias, ele não se baseou no tamanho da ameaça, mas na grandeza do Deus que servia. Sua liderança foi guiada pela humildade, e ele soube conduzir o povo com sabedoria, sempre buscando a direção de Deus em todas as decisões. Mas, acima de tudo, a característica mais marcante de Davi foi sua disposição para se arrepender quando estava errado. Em momentos de pecado, ele buscava a face de Deus com um coração quebrantado, pedindo perdão e renovando seu compromisso com o Senhor. Como o reinado de Davi deixou um impacto duradouro na história bíblica, o legado de Davi é imensurável. Ele não apenas uniu as tribos de Israel, mas estabeleceu a cidade de Jerusalém como a capital do reino, algo que se tornaria um símbolo eterno para o povo judeu. Além disso, Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem duraria para sempre, culminando na vinda de Jesus Cristo, que seria conhecido como Filho de Davi. O reinado de Davi foi fundamental para a continuidade do plano de Deus, e sua história é um testemunho de como a fé, o arrependimento e a liderança sob a direção de Deus podem transformar gerações. Agora, eu te convido a refletir sobre sua própria fé e compromisso com Deus. Como você pode ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus em sua vida? Quais atitudes você pode mudar para refletir mais a confiança e a humildade de Davi? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe o que aprendeu com a história de Davi e como ela impacta sua jornada de fé. Vamos juntos fortalecer nossa fé, confiar na liderança divina e viver com um coração sincero diante de Deus. Escreva uma palavra de fé nos comentários e compartilhe este legado com outros. Davi nos Salmos. O poeta do coração de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, é conhecido não apenas por sua liderança como rei, mas também por sua profunda conexão com o Criador, expressa em cada palavra de seus salmos. Como poeta, inspirado por Deus, ele nos deixou um legado de fé inabalável, arrependimento sincero e adoração verdadeira. A beleza dos salmos de Davi vai além de simples orações ou cânticos. São expressões sinceras do seu coração diante de um Deus imenso, mas ao mesmo tempo próximo e íntimo. A contribuição de Davi para os Salmos é incomparável.
Ele não apenas registrou suas experiências com Deus, mas também nos ensinou como nos aproximarmos de um Deus santo com humildade, gratidão e até mesmo lamento. Seus salmos são como espelhos que refletem as alegrias e as tristezas humanas, mas sempre com a certeza de que Deus é fiel e justo. Davi sabia que, nos momentos de angústia, Deus era o seu refúgio, e nos momentos de êxito, Deus era sua fonte de gratidão e louvor. A relação de Davi com Deus é marcada por uma confiança absoluta, apesar das suas falhas. Quando ele errou, como no episódio com Batseba, não hesitou em se arrepender diante de Deus, buscando seu perdão com um coração quebrantado. Em um de seus salmos mais tocantes ele diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23. Essa afirmação reflete sua plena confiança na provisão divina e no cuidado constante de Deus. Os salmos de Davi são muito mais do que simples canções. São declarações de fé que ainda hoje tocam os corações de todos que os leem. Eles nos ensinam a confiar em Deus nos momentos de dificuldade, a adorar com sinceridade nos momentos de alegria e, principalmente, a nunca perder a esperança, pois a fidelidade de Deus é eterna. Agora, eu quero convidar você a compartilhar um momento de fé. Em que momento da sua vida você experimentou o cuidado e o amor de Deus? Comente abaixo e compartilhe sua história, pois assim como Davi, nossas vidas também são uma expressão do que Deus faz em nosso coração. Que possamos sempre nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nunca nos abandona, independentemente de nossas falhas. Deixe seu comentário abaixo com palavras de fé e testemunhos que refletem a bondade de Deus em sua vida. Vamos juntos adorar e exaltar o Senhor como Davi fez. Reflexões finais sobre a vida de Davi. A vida de Davi é repleta de momentos de grandeza e fraqueza, e isso é o que a torna tão relevante para todos nós. Ao olhar para sua história, podemos aprender lições poderosas que tocam nosso coração e nos desafiam a viver com mais fé, coragem e humildade. Davi não foi perfeito, mas sua jornada nos ensina sobre a busca constante pelo coração de Deus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, não por suas vitórias, mas pela sinceridade com que se arrependeu e buscou o perdão divino. Lições de vida com Davi. Davi nos ensina que ninguém está imune às quedas, mas que o mais importante é levantar-se e buscar a graça de Deus com um coração contrito. Ele passou por provações imensas, desde ser perseguido por Saul até cometer erros graves como o episódio com Batseba. Mas em tudo isso, Davi se arrependeu genuinamente e voltou seu coração a Deus. A busca por um coração segundo o de Deus. O que realmente faz de Davi um exemplo a ser seguido é sua busca incessante por um coração alinhado com Deus. Apesar de suas falhas, ele não se afastou de Deus. Ao contrário, Davi sabia que sua única esperança estava na misericórdia divina. Ele nos ensina a importância de nunca desistir de nossa caminhada espiritual, mesmo quando cometemos erros. A verdadeira grandeza vem da sinceridade do nosso arrependimento e da nossa vontade de aprender com as lições que a vida nos oferece. Exemplo de coragem, humildade, fé e arrependimento. Davi nos mostrou que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a confiança inabalável em Deus, como no momento em que enfrentou Golias. Sua humildade é notável, desde ser o jovem pastor que Deus escolheu para ser rei, até reconhecer seus próprios erros de forma pública. Sua fé foi o que o manteve firme diante das adversidades e, acima de tudo, seu arrependimento sincero após seus pecados é um exemplo poderoso de como podemos nos reconciliar com Deus. Agora, quero convidar você a refletir sobre a sua própria jornada. O que você tem aprendido com Davi? Quais áreas da sua vida você precisa entregar a Deus para ter um coração segundo o dele? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe conosco nos comentários.
Qual lição de fé, coragem ou arrependimento você tem vivido em sua própria vida? Que Deus abençoe a sua caminhada e que sua história seja um testemunho vivo do poder transformador da graça de Deus.